34 e o verso de número 7. Por favor, abram comigo. Vou repetir. Salmo de número 34 e o verso de número 7. Olha o que diz o texto bíblico. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Repita comigo. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Quantos acreditam nisso? Digam amém. Bem alto. Quantos acreditam? Amém! Amém! Oh, aleluia! Então nós vamos falar sobre a presença dos anjos nesse lugar. E tem gente aqui que vai sentir anjo aqui dentro dessa igreja nessa noite. Eita! Xarabacandarabachaya. Assentai-vos, por favor. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Assentai-vos. Aleluias! Meus queridos, quando criança, quando garoto, eu recebi de presente um catecismo. A minha mãe me deu de presente um catecismo, porque eu era muito ligado nas coisas de igreja, de religião, muito preocupado com as coisas de Deus. E a minha mãe achava que eu ia ser padre, então ela me deu um catecismo que era para mim me preparar, me conhecer mais alguma coisa sobre a nossa igreja, a igreja católica a qual pertencíamos na época. Então ela queria que eu estudasse, né? E naquele catecismo, eu me lembro que havia um quadro interessante, uma cama, um garoto deitado sobre ela a dormir, e próximo àquele garoto havia a caricatura de um anjo, como se fosse uma sombra, com as mãos estendidas sobre aquele garoto, e como se aquele anjo estivesse protegendo aquele garoto, tá? Guardando aquele garoto dos pesadelos da noite, enfim, de qualquer mal que pudesse acontecer com aquela criança. E lá estava escrito: esse é o anjo da guarda desse menino, tá? E eu perguntei para minha mãe, ela disse: não, todos nós temos um anjo da guarda, e esse anjo, ele nos protege. No caso desse garoto, ele tem o seu anjo da guarda. E eu disse para minha mãe: eu tenho meu anjo? Ela disse que eu tinha sim, o meu anjo da guarda. Bem, os anos se passaram, nós viemos para a igreja, aceitamos a Jesus, e a gente procura esquecer tudo aquilo que a gente aprendeu lá fora, né? E eu esqueci, isso é idolatria, quem sabe até superstição. Eu esqueci desse negócio de anjo da guarda por muito tempo. Nunca me preocupei se tinha anjo da guarda, se não tinha. Para mim não estava nem pensando no negócio. Certo dia eu vou saindo da minha igreja, há alguns anos atrás, talvez há uns 5, 6 anos atrás, eu vou sair de uma igreja que eu pastoreava em São Paulo, e na porta um irmão disse: pastor, eu quero lhe fazer uma pergunta. Eu disse: pois não. Ele disse para mim: pastor, existe anjos ou anjo da guarda? Existe anjo da guarda? E eu botei a mão na cabeça e falei: irmão, sabe que eu não sei? Eu não sei não. O senhor me dá um tempo, eu vou procurar na Bíblia, eu vou fazer uma pesquisa, e aí então eu lhe respondo, porque eu só posso lhe responder à luz da Bíblia, que é a verdadeira palavra de Deus. A minha mãe dizia que tinha, o catecismo dizia que tinha, mas eu não tenho ainda noção desse negócio, à luz da Bíblia, tá? E então eu resolvi pesquisar o assunto com cuidado, lendo a Bíblia, pesquisando, né? E foi então que eu comecei a entender um pouquinho mais sobre anjos. Eu já sabia da existência dos anjos, porque a existência dos anjos é uma realidade. Toda vez que nós abrimos a Bíblia, é a prova, né, da existência dos anjos estão aí na Bíblia. Mas uma coisa é você ler e saber que existem anjos, outra coisa é você entender de anjos, né? Você compreender um pouquinho mais, com mais profundidade, com mais cuidado. Então eu comecei a pesquisar, a observar sobre a existência dos anjos, né? É uma realidade, como eu disse na Bíblia, tá? A hierarquia angelical, tá? Eles estão divididos, vamos dizer assim, em vários grupos, né? Foram criados para servirem a Deus. A palavra anjos significa mensageiro ou servidor.
alguém que está a serviço de Deus, e por que não dizer ao nosso serviço, tá? Então há várias ordens angelicais. Vamos analisar o seguinte: existe na ordem angelical, existe querubins, existe serafins e existe arcanjos. Ou seja, arcanjo, eu quero deixar bem claro, arcanjo no singular, tá? A Bíblia prova a existência de querubim, de serafim e de arcanjo. Vamos analisar à luz da Bíblia, o que a Bíblia diz. Vamos começar pelos querubins, tá? A função dos querubins. Os querubins têm como função guardar, proteger. Comece a observar. A pergunta é a seguinte: tem anjo da guarda? Olha a função dos querubins: guardar, proteger, difundir a glória de Deus, tá? Espalhar a glória de Deus, e também espalhar avivamento no meio do povo de Deus. Se os senhores puderem observar comigo Gênesis 3:24, os senhores vão observar que assim que o homem pecou, tá? A Bíblia diz que Deus colocou querubins, e esses querubins foram colocados no jardim do Éden. E sabe o que eles faziam no jardim do Éden? Eles guardavam o caminho da árvore da vida, tá? Para que ninguém mais comesse do fruto da árvore. Então a Bíblia diz que havia uma espada flamejante que revolvia, tá certo? Movida por aqueles querubins. Então todos os que quisessem atravessar para comer da árvore da vida seriam barrados, tá? Pela presença daquele querubim ou daqueles querubins que Deus havia colocado ali no jardim. A função desses querubins lá no Éden era proteger e guardar a árvore da vida. Também em 2 Samuel capítulo 2, 6, aliás, versículo 2, está escrito que o Senhor se assenta entre os querubins. Isso quer dizer que em volta do trono de Deus há dezenas e centenas e talvez até milhares desses anjos poderosos, aleluias, que estão cercando o trono de Deus, tá? Estão cercando o trono de Deus para que nada possa atingir ou chegar aonde está o Todo-Poderoso. Mas os irmãos diriam: mas Deus não é o Todo-Poderoso? E por que então os querubins? Sabe por quê? Porque Deus não é egoísta, Deus não é prepotente. Ele não precisava de anjo, não precisava de querubim, ele não precisava nem de mim nem de você. Mas ele é tão bom que ele repartiu até a sua segurança pessoal com esses seres que ele criou para a glória do seu reino. Aleluias! De tão maravilhoso que ele é. Ele assenta-se entre os querubins. Eu disse que os querubins também têm uma função em difundir a glória de Deus. Em 2 Samuel 22:11, diz que o Senhor montou em um querubim e voou nas asas do vento. Isto quer dizer, os querubins têm uma responsabilidade de espalharem a glória de Deus com uma velocidade tremenda. Os irmãos já observaram que de repente o Espírito Santo opera no meio da igreja e o irmão dá um salto lá atrás e um brado em língua estranha, e daqui a pouco o outro pula aqui na frente, e no instante a glória de Deus espalha e contagia quem está lá no pátio e pega quem está passando na rua. Os querubins têm essa responsabilidade. Rapidamente eles vão e levam a glória de Deus, a presença de Deus. Aleluias, aleluias. Salmos de número 80, verso 1, diz que o Senhor assenta entre os querubins e resplandece. Aleluia. Ele resplandece. Isso quer dizer que quando esses anjos estão no meio da igreja, o Senhor está no meio deles, e aí então a gente pode ver a glória de Deus. E se a gente não ver esta glória resplandecente, a gente pode pelo menos sentir dentro da alma, do coração, essa presença gostosa de Deus que está entronizado entre os querubins. Aleluias. Eu disse que os querubins também espalham a glória de Deus, mas também ajuda no avivamento no meio da igreja. Olha que interessante, Ezequiel capítulo 10, versículo 2 está escrito: o Senhor mandou que um homem vestido de linho entrasse por trás dos querubins
e colocasse a mão por baixo dos querubins e enchesse as mãos de brasas acesas que estava por baixo dos querubins e espalhasse sobre a cidade de Jerusalém. Aleluia! Olha, aquele homem vestido de linho fino recebeu uma ordem de Deus, de Jeová: vai por trás daquelas rodas, por trás dos querubins, e enfia a mão por baixo dos querubins, e enche a tua mão de brasas acesa, e espalha sobre a cidade de Jerusalém. Isso quer dizer que quando o avivamento de Deus se manifesta no meio da igreja, são os querubins que estão espalhando brasas do Espírito Santo, brasa viva, brasa acesa no meio da igreja, e a gente pode ser queimado nessa noite com o poder do Espírito Santo de Deus que está aqui. Aleluias! E ainda no versículo 5 do capítulo 10, a Bíblia diz que Ezequiel ouviu um ruído tão grande das asas dos querubins. Ele disse: o ruído era tão grande que podia ouvir o ruído do lado de fora, lá no átrio exterior. O ruído das asas dos querubins dentro da igreja, dentro do templo, era ouvido lá no átrio exterior, do lado de fora. E ele disse: o ruído das asas dos querubins eram como a voz de Deus quando fala. Eu estava pensando, pastor Caetano, que de repente alguém passa lá do outro lado da rua. Eu já passei em frente de igreja assim, e você escuta um ruído aqui dentro, aquela coisa gostosa que vai entrando dentro do crente, aquele crente quietinho, que fala baixinho, ele começa a gritar, ele parece que enche o pulmão de força, de energia, e ele fala, e de repente você passa lá na rua, tá aquele estrondo na igreja. O povo diz: o que é isso? É o barulho das asas dos anjos de Deus distribuindo avivamento no meio da igreja. É o som da voz de Deus. Aleluia! Aleluia! Certamente esses anjos de Deus vieram nesta noite, como estiveram ontem e estão hoje aqui em Samambaia, e vão estar amanhã, e vão estar domingo, e vão estar todos os dias. É só vocês virem para cá e vêm. Eles vêm. Aleluia! Eles vêm para jogar brasa. Aquele crente chega aqui frio, o querubim joga brasa na cabeça dele, ele salta da cambalhota, fala em língua estranha. É o fogo do Espírito Santo, é brasa do altar de Deus. Aleluia! É a glória de Deus no meio da sua igreja. A segunda ordem dos anjos, serafins. Esses anjos são responsáveis pelo louvor a Deus. Eles têm uma responsabilidade exclusiva: louvar a Deus, cantar. Lá no Éden mineral, antes que Lúcifer se rebelasse, em Ezequiel 28 a Bíblia fala de um grande coral que existia no Éden mineral, centro de culto e adoração a Deus. E esse louvor era liderado pelos serafins. Eles continuam liderando. Isaías no capítulo 6, versículo 1 a 8, a Bíblia diz que ele chegou e viu uma visão. Deus estava sentado em um grande trono, e acima do trono de Deus estava a orquestra e o coral de querubins. Eles tanto cantam como tocam, todo tipo de instrumento, cantam e tocam. Uma grande orquestra de serafins que cantavam. E Isaías deve ter chegado na hora do coro, porque ele ouviu que eles cantavam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Aleluia! A função deles é louvar. E sabiam que os serafins, eles ajudam também no louvor da igreja. Sabe por quê? Porque eles cantam lá nos céus há milhões e bilhões e milhões e milhões e milhões e milhões e milhões de anos. Aliás, eles cantam de eternidade a eternidade. Aleluias! Eles cantam de eternidade a eternidade. E uma eternidade na linguagem humana não tem fim, só tem fim na linguagem de Deus. Porque Deus, em um dos salmos está escrito que Deus é o Senhor de eternidade a eternidade. Tá? Agora, na linguagem humana, uma eternidade não tem quantia de ano, não tem fim. Um irmão orou porque ele queria saber quantos anos tinham eternidade. Ele orou, chorou, jejuou e pediu: Senhor, me revela quantos anos tem uma eternidade, me revela quantos anos tem uma eternidade. Ele teve uma visão. Um anjo veio até ele e disse: eu vou te mostrar o que é uma eternidade. Levou ele a um lugar onde havia uma pedra muito grande. E o anjo falou: essa pedra tem 100 metros de comprimento, 100 de largura e 100 de altura.
tá? E ele ficou olhando a pedra, e aí uma pombinha, veio e passou o bico naquela pedra, para lá e para cá, e foi embora. O anjo falou: olha, de 100 em 100 anos, essa pomba vem e limpa o bico nessa pedra. O dia que essa pedra se desgastar, de tanto essa pomba limpar o bico de 100 em 100 anos, estará passado 1 minuto da eternidade. Aleluia! Aleluia! Deus é eterno. E os querubins, os serafins, eles louvam a Deus de eternidade a eternidade. Então, irmão, eles entendem tudo de música e louvor. Eles sabem a música que Deus gosta de ouvir. Eles sabem o louvor que faz Deus abrir o coração, estender as mãos, abençoar, curar, libertar e mandar fogo. Eles sabem. E sabe o que eles fazem? Ele ajuda a gente. Eles ajudam a gente a cantar bonito. Eles ajudam os cantores a compor músicas bonitas. Eles ajudam os cantores a gravarem músicas bonitas. Eles ajudam os vocais de jovens, os conjuntos de jovens, os corais, os conjuntos de senhora. Não já viu que de vez em quando as irmãs cantam um hino assim, entendeu? E aí quando acaba de cantar, irmão, o povo está chorando, gritando, pulando, dando cambalhota. Aquele hino é porque Deus aceita, Deus gosta. Os querubins prepararam os serafins desse louvor, é que o Pai gosta lá. E Deus recebe. Aleluia! Isaías não estava preparado para louvar um Deus tão grande como aquele tremendo e terrível que estava no trono. E sabe o que o serafim fez? Foi até o altar com uma tenaz, pegou uma brasa, veio e tocou no lábio do profeta e disse: o teu pecado está purificado. Aleluia! Sabe o que os serafins fazem no meio da igreja? Eles tocam em você com brasas do Espírito Santo, para que quando você cantar, os céus se abram e a glória de Deus desça sobre o seu povo e a igreja seja abençoada. Aleluia! Aleluia! Os serafins, em Lucas capítulo 2, os serafins cantaram no dia que Jesus nasceu. Os pastores viram um anjo e um grande coral de anjos atrás daquele, a sua retaguarda, e os anjos gritavam: glória a Deus nas alturas, paz na terra e boa vontade para com os homens. Era o coral de serafins. Aleluia! Sabe o que Deus fez? Antes do nascimento de Jesus, deslocou o coral de serafins. Vão cantar para o meu filho lá embaixo. Vão cantar! Aleluias! Aleluias! Apocalipse capítulo 15, a Bíblia fala da chegada de uma grande multidão que vão entrar no céu depois de vencer a besta, o falso profeta, na grande tribulação. E assim que eles entrarem nos céus, a Bíblia diz que os serafins vão começar a cantar: grande e maravilhosas são as tuas obras, ó Senhor Deus Todo-Poderoso. Aleluias! Justo e verdadeiro são os teus caminhos, ó Rei dos séculos. Aleluia! Quem não te temerá, Senhor? As nações virão e prostrarão diante de ti e te adorarão, porque os teus juízos são manifestos. E eles vão cantar: maravilhosas são as tuas obras, maravilhosas são as tuas obras. Em Apocalipse capítulo 19 está escrito que quando a igreja chegar para as bodas do Cordeiro, os serafins assistindo vão dizer para todas as hostes angelicais de todas as ordens: louvai ao Senhor, vós todos os seus servos e todos os que temem ao Senhor. E aí vai-se então irromper um coral nos céus que vai cantar: aleluia, pois o Senhor reina.
O Senhor nosso Deus reina, o Todo-Poderoso reina, aleluia, exaltemos e demos-lhe glória, porque chegadas são as bodas do Cordeiro, e já sua esposa se aprontou, e ao som de milhares e milhares de vozes, de anjos de todas as ordens, de querubins, serafins, vão encher os céus e a terra, e a este som a igreja entrará para as bodas do Cordeiro. Oh, aleluias! Ele canchoreva xarabereg andarava xarabaraia. Aleluias! Eu tenho certeza que anjos de Deus estão na igreja nessa noite. Os querubins difundindo a glória, espalhando fogo. Os serafins ajudando no cântico, no louvor, ungindo, queimando os nossos lábios. Deus vai aceitar o nosso culto. Muitas pessoas sairão daqui transformadas, com o coração inflamado. Aleluia! Cheios do Espírito! Quantos acreditam na presença desses seres celestiais aqui no meio da igreja? Quantos isso? Sinta a presença de Deus! Sinta a presença de Deus! São corpos espirituais que você não pode ver a olhos nus! Você não pode ver, mas eles estão aqui! Eles trabalham para nós! Xarabacandareva xaraberegereia. Parava xaraberegereia. Aleluia! A terceira ordem de anjos: querubim, serafins, querubins, serafins e arcanjo. Arcanjo está no singular. Há uma teoria, há uma fonte teológica que diz que há vários arcanjos, mas a Bíblia só fala de um arcanjo, e o nome dele é Miguel. Aleluia! Aquele a quem Deus chama Miguel. Aleluias! Miguel. Daniel 10 e 12. O anjo Gabriel, quando veio trazer a resposta da oração a Daniel, olha a história que o anjo Gabriel contou, a história verdadeira. Ele disse para o Daniel: Daniel, faz 21 dias que você está orando, né? Olha, ele usou esse termo assim: Daniel, varão muito amado. Eu acho que o Daniel já, meu Deus, se eu sou tão amado assim, porque eu fico orando 21 dias para receber a oração. A gente murmura mesmo, né? Porque 21 dias para receber a bênção. E o Gabriel, eu passei e ele ficou lá na luta. Aleluia. Olha, o Gabriel. E o Gabriel disse o seguinte: Miguel, um dos primeiros príncipes. Miguel, um dos primeiros príncipes veio me ajudar. Há uma lenda judaica que eu quero que vocês escutem, é interessante. Há uma lenda judaica que diz o seguinte: Gabriel tem 2 asas e Miguel só tem uma asa. Porque a lenda é uma lenda. Sabe por que os judeus nessa lenda diz que o Gabriel tem 2 asas? Porque o Gabriel é o anjo da anunciação, é o anjo correio, é o mensageiro de boas novas. Então, quando Deus tem que mandar coisas boas, quando Deus tem que mandar bênção, entendeu? Bênçãos, milagres, maravilha, Deus tem pressa. Então tem que ser rápido, diz a lenda. Então o anjo tem que ter 2 asas para trazer as boas novas. Agora, quando Deus vai mandar juízo, aí ele não tem pressa. Então Miguel é o anjo do juízo. Então vai mais devagar mesmo, porque Deus não tem pressa de castigar ninguém. É por isso que alguém faz mal, que prejudica, tá? Tem gente que prejudica a gente e a gente fala: Deus, toma providência, Deus, faz alguma coisa. E a gente fica triste que demora, né? Parece que Deus não está vendo o que ele fez comigo. Irmão, é que o Gabriel, para abençoar, ele tem 2 asas, é rápido. Agora, para castigar, Deus não tem pressa. Deus é tardio em se irar. Deus é longânimo em juízo. Aleluia! Olha bem, o Gabriel saiu com a resposta da oração no mesmo dia, mas o Miguel levou 21 para chegar. Parece que a lenda dos judeus tem sentido, entendeu? A lenda tem sentido, mas a verdade é que chegou lá o príncipe Miguel e resolveu a situação. Ele é o chefe dos anjos, tá? Bem, a Bíblia menciona também esse mesmo Miguel no capítulo 12 de Daniel. Há uma versão bíblica que diz assim: o jovem Miguel. Olha,
Lá no céu ninguém fica velho, sabia? A tendência lá no céu é ficar novo. Lá no céu tudo se renova. É por isso que nós queremos ir para lá, porque lá não tem negócio de velho não, irmão. Lá não tem, lá tudo se renova. Olha, no capítulo 10 diz que Miguel foi um dos primeiros príncipes. No capítulo 2 ele é chamado de jovem Miguel. Ele foi um dos primeiros anjos e ainda é jovem ainda. Depois, olha, de milhares e milhares e milhares e milhares e milhares e milhares de anos. Se vocês lerem o livro de Ezequiel, os senhores vão encontrar 4 animais que estavam em volta do trono de Deus. E um daqueles animais era a figura de um boi. Pode ver, figura de um boi. Aí, irmão, 800 anos depois, na ilha de Pátimo, o João tem a mesma visão que o Ezequiel teve e vê o mesmo animal que parecia com um novilho. Olha, primeiro tinha que ser novilho, depois boi. Não, era boi, virou novilho. Ao invés de envelhecer, se renovou. Ao invés de envelhecer, se renovou. Você vai ser arrebatado, vai para o céu. Adeus, velhice. Adeus, velhice. Adeus, velhice. Adeus, nós vamos se renovar cada dia mais da glória. Oh, aleluia! Você pode glorificar o nome de Jesus por isso? Você pode glorificar o nome de Jesus por isso? Aleluia! Aleluia! O Miguel aparece na Bíblia ainda em 1 aos Tessalonicenses, no capítulo 4. A Bíblia diz no versículo 16, o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e a minha versão diz o seguinte: a voz do arcanjo. E isso dá a entender, senhores obreiros, que quem vai chamar a igreja para o arrebatamento é o Miguel. Olha, o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, a voz do arcanjo aclaseado, que no caso seria na voz do arcanjo, com a voz do arcanjo. Parece que é o Miguel que vai chamar a igreja na hora do arrebatamento, pastor. E se é o Miguel que vai chamar a igreja, o que é que o Miguel vai falar na hora do arrebatamento? Eu acho que o que ele vai falar na hora do arrebatamento está em Mateus 25 e 6. Aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Aí vem o esposo. Aleluia! E calabaxerebegebe xerebere, Shimaevarabachaya, Tereva xereberegerebia de fachai, Prismaigabachebia. Você pode sentir a presença de Deus nessa noite? Eredes, Plixter, for my girl, will steve, nebia. Sabe quando que o Miguel aparece na Bíblia? Judas 1:9, contendendo com o diabo. Ele é anjo de briga. O diabo queria saber do corpo de Moisés, e Miguel foi lá e contendeu com ele. Como que ele disse? Negócio não é problema meu. Isso é um assunto que não está na pauta. Mas de qualquer forma, o Senhor te repreenda, Satanás. Ele briga com o diabo cara a cara, até porque eles viveram juntos nos céus. Ele foi criado na mesma época por Deus. Na mesma época, ele viu o diabo se rebelar. Ele não se rebelou não, ele ficou fiel. Ele se manteve fiel. Por isso que ele tem a confiança de Deus. E Deus entregou todas essas responsabilidades na mão dele. É um homem de confiança de Deus. Irmão, a coisa mais gostosa é você conquistar a confiança de Deus. Aleluia! Se você conquistar a confiança de Deus, Ele vai te entregando compromisso, Ele vai te dando responsabilidade, e você vai sendo abençoado, e você recebe autoridade, e você recebe poder, e o diabo vai, Lima e Cava Xeremenébia. Aleluia! A última vez que ele aparece na Bíblia é Apocalipse 12, lutando contra o diabo e seus anjos. A igreja é arrebatada, ele chama a igreja. Ele chama a igreja, aí vem o esposo, saí ao encontro, a igreja levanta. E ele fica aqui. Ele fica aqui, sabe por quê? Aqui na terra não, ele fica aí no céu cósmico.
Ele vai travar uma luta contra o diabo, os demônios e seus anjos. Agora, o Miguel não vai estar sozinho não. Ele e os seus anjos. A Bíblia diz, em 2 de Apocalipse, Miguel e seus anjos. Quer dizer que ele é capitão de um exército. Ele tem os anjos dele, que Deus falou, esse aí, você toma conta deles aí, pode trabalhar com eles. Bota o diabo para baixo. E ele vai botar o diabo para baixo. O diabo e todos os seus anjos e os demônios. Porque ele vai estar lá com ordem de Deus. Aleluia. Com ordem de Jeová. Amém, irmãos? Oh Deus grande. Xarabacarabaraia. Eu falei que tem gente que vai ver anjo aqui nessa noite. Que vai senti-los aqui. Aleluia. Mas e a pergunta? Pastor, existe anjos da guarda? Existe. Ué, o salmo está claro. Os anjos do Senhor acampam ao redor dos que o temem e o livra. Os querubins são os nossos anjos da guarda. É tanto que a Bíblia diz que o leão, que é o diabo, ele anda ao derredor. Ele anda ao derredor, porque ao redor, aí estão os anjos da guarda. Aleluia! Anjos protetores. Aleluia! Anjos para te protegerem. O canderebe, seregerebe, andefá. Aleluia! Oh glória! Aleluia! Anjos para te protegerem. Vamos ver esses anjos da guarda na Bíblia. Gênesis 16. A Bíblia conta a história de Agar. Estava fugindo de Sarai e ela encontrou o anjo do Senhor, o assessor direto de Jesus Cristo. Tem alguns teólogos que dizem que o anjo do Senhor é o próprio Cristo. Eu não chego a crer. Eles dizem isso baseado na seguinte análise: que Jesus não podia se manifestar por não ter sido revelado ainda, então aparecia em forma de anjo. Mas o anjo de Deus, o anjo do Senhor, apareceu para Paulo depois da ressurreição de Jesus. Então eu entendo que o anjo do Senhor é um assessor direto de Jesus, que é revestido. Esse anjo ele recebe uma missão. E para realizar aquela missão, ele é revestido da divindade de Deus. Ele recebe, entendeu? Ele recebe as mesmas qualidades de Deus. Tudo que tem na divindade, ele recebe. Onisciência, onipresença, onipotência. Então ele vem como se ele fosse Deus. É tanto que ele aparece para Agar, orienta Agar, convence ela de voltar. E quando ele vai saindo, ela olha para ele e disse... Ela não disse, eu vi o anjo do Senhor. Ela disse, eu vi Deus. E ele olhou para mim e eu chamei o nome dele, o Deus que vê. Aleluia, aleluia, oh aleluia. Esse anjo da guarda que Deus designou para te guardar e proteger, ele foi revestido de poder, como se fosse Deus. Aleluia. Gênesis 18. O Abraão recebeu 3 anjos em casa. O Abraão não entendia nada de anjo. Nada. Um homem de Deus, mas não entendia nada de anjo. Igual eu também não entendia nada de anjo, pastor. E eu não fiquei triste de não entender, porque o Abraão não entendia. Veja bem, ele recebe a presença de 3 anjos. Olha o que ele fala para os anjos: senhores, chegam na minha casa, aqui tem água para vocês lavar os pés, eu vou fazer uma comidinha para vocês se fortalecer e vocês descansar. Ora, anjo não precisa tomar banho, anjo não tem fome, anjo não precisa descansar. Anjo é igual a Deus. Eles receberam uma missão. Mas Deus é tão bom que ele ignora as nossas ignorâncias. Sabe o que os anjos fizeram? Foram na casa de Abraão. A Bíblia não diz que eles lavaram os pés. A Bíblia não diz que eles deitaram debaixo da árvore. Mas que eles comeram. E se eles comeram, eles lavaram os pés. E obviamente deve ter deitado lá debaixo da árvore, numa esteira, numa rede, e descansado. Irmão, nosso Deus é tão bom que quando você não compreende, ele se identifica com a tua falha, com o teu erro, que é para você entender a sua glória e sair abençoado. Aleluias! No capítulo 19 de Gênesis, Ló recebeu a visita de 2 anjos em sua casa, lá na cidade de Sodoma e Gomorra. Os anjos receberam uma missão especial: tirar Ló de Sodoma e botar fogo na cidade. Foi exatamente o que eles fizeram: arrancaram Ló. O Ló estava preocupado com os genros, o Ló estava preocupado com a esposa, com as filhas, mas os anjos tinham uma missão: tirar o Ló de lá. A mulher ficou, mas o Ló foi. Aleluia.
Eles tiraram Ló. A Bíblia diz assim: os anjos apertaram com Ló para sair de Sodoma. Apertaram, você pegar o camarada e sair empurrando. Vamos, Ló, nós vamos queimar a cidade. E eles queimaram a cidade com fogo e enxofre. Quantas vezes, irmão, para te abençoar, o anjo tem que te empurrar para frente, tem que puxar para trás. Outro dia eu estava com a pressão muito baixa, aí fui atravessar uma avenida muito movimentada em São Paulo, e eu nem olhei nem para um lado nem para o outro. Eu botei o pé na pista. Quando eu botei, eu senti que alguém bateu a mão no meu peito, fez assim. Eu afastei, quando eu afastei um carro, eu falei, glória a Deus, ó o anjo aqui, teve que me dar um empurrão, mas que o carro não me pegou, nem que ele tenha que te empurrar, mas que você vai ser abençoado, você vai, que ele vai te proteger, ele vai, que ele vai te guardar, ele vai. Ele recebeu uma ordem de Deus. Glória! Aleluia! No capítulo 21, a Bíblia fala do novo encontro de Agar com o anjo. Dessa vez no deserto, o Ismael morrendo de sede, Agar desesperado, o anjo apareceu para ela. Ela levantou os olhos. Olha, interessante. Abraão estava com problema, preocupado com a esposa velha, não gerava mais filho, ele já velho. E a Bíblia diz no capítulo 18, erguendo Abraão os olhos, viu os anjos. Agar preocupada, não tem água, meu filho vai morrer de sede. Ergueu os olhos, viu o anjo. Interessante, irmão, que o anjo não fez um poço no deserto não para tirar água. É uns negócios profundos que eu admiro, sabe? O anjo não fez um poço não. A Bíblia diz que o anjo abriu os olhos de Agar e ela viu o poço. Irmão, a bênção está bem pertinho de você. Senhor, manda, não precisa mandar, peça para ele abrir os teus olhos, a bênção já chegou, você que não vê, é os olhos fechados, abre os olhos, aleluia, abre os olhos, Jesus me dá a vitória, abre meus olhos para me ver a vitória, que ela já chegou, o Senhor já te deu a vitória, Ele sabe dos teus problemas. Abraão foi sacrificar Isaque, a pedido de Deus, e na hora de desferir o golpe mortal, o anjo do Senhor bradou-lhe desde o céu. Deus chamou o anjo relâmpago, porque os anjos são velozes, eles são mais rápidos que o pensamento. Quando o cérebro de Abraão pensou, eu vou matar, o anjo foi mais rápido. Abraão, não faça isso. Ele parou com a ferramenta na mão. Aí a Bíblia diz assim, olha o que a Bíblia diz. Abraão ergueu os olhos e viu o cordeiro amarrado. O cordeiro já estava lá, irmão, ele que não via. A bênção já estava lá. Era só erguer os olhos. Ergue os teus olhos nessa noite. Veja a glória de Deus. Deus está aqui. Ele veio para abençoar. Aleluia! Sinta a presença de Deus nessa noite. A glória de Deus está aqui. A glória de Deus está aqui. Aleluia! O Jacó, no capítulo 28 de Gênesis, o Jacó viu o anjo subindo. Olha, atenta bem, é porque o tempo não dá, né, irmão? Mas a palavra de Deus é tanta coisinha. Olha, os anjos subiam e desciam. Os anjos não desciam e subiam. Isso não quer dizer, então os anjos não estavam no céu. Os anjos estavam com Jacó. Os anjos subiam e desciam. O Jacó acordou. Se esse lugar é a porta da casa de Deus, a porta do céu, e eu não sabia, só ele que não sabia, porque os anjos estavam lá. Os anjos não estavam descendo, os anjos subiam. É porque eles já estavam com Jacó, estavam abençoando Jacó, estavam guardando Jacó, estavam protegendo Jacó. Aleluia! Eles estavam lá. No capítulo 31, a Bíblia diz que os anjos fizeram inseminação nas ovelhas e nas cabras de Labão, porque ele quis enganar o Jacó. Pode ler lá. O Labão disse para Jacó, a partir de hoje a listrada é tua. Aí só nascia listada no rebanho do Labão. O Labão disse, vamos mudar, Jacó, a partir de hoje as malhadas que é tua. Aí só nascia malhada. Aí o Labão falou, vamos mudar as salpicadas que é tua. Aí só nascia salpicada. E o Jacó foi pegando tudo, ficando rico.
Dias depois ele contou para Raquel, a esposa dele, para Léia, falou, sabe, quando o teu pai quis me enganar com aquele negócio de listrada, de pintada, de salpicada, eu tive um sonho, eu vi que os bodes, os machos que cobriam o rebanho, era tudo listrado e salpicado. O anjo me mostrou, era o anjo de Deus, irmão, aleluia, ninguém pode te enganar, os anjos de Deus estão aí te ajudando, estão te abençoando. Cantareva xereberabaraya. Capítulo 32 de Gênesis. Jacó lutou com um anjo. Aleluia. Saiu manco, mas saiu de nome mudado. De Jacó para Israel. De trapaceiro para pai de muitas nações. Do anjo está aí para te ajudar. Aleluia. No capítulo 3, Moisés viu o anjo no meio da sarça que orientou a tirar Israel do Egito. Aleluia. No capítulo 14 de Êxodo, o anjo ajudou na travessia do Mar Vermelho, como eu disse ontem quando pregava. No capítulo 33 de Êxodo, Moisés discutiu com Deus, porque Deus falou, eu não vou no meio desse povo, porque esse povo é rebelde. Eu vou mandar o anjo, eu vou mandar um anjo, artigo definido, um anjo. O Moisés falou, pois eu não arredo o pé daqui. O Senhor falou, mas por que, Moisés? Eu estou mandando um anjo. Ele falou, versículo 12 do capítulo 33, o Senhor está mandando um anjo, mas não me diz o nome dele, ué, eu não sei nem o nome desse anjo. O Moisés era esperto, eu não vou com um anjo que eu não conheço, não. Irmão, até o tipo de anjo que você precisa, você pode escolher. Eu quero o anjo do Senhor, que é revestido da glória de Deus. Eu quero o anjo de Deus. Eu quero o anjo Gabriel. Eu quero o Miguel. Carabaxere, farabaidera. Aleluia! Capítulo 5 de Josué. O Josué estava ao pé de Jericó. As muralhas, a ordem era derrubar as muralhas. Como eu vou derrubar? Não tem jeito. Eu sou o comandante de Israel, mas eu não tenho jeito. O que eu vou fazer com as muralhas? Não tem jeito, não vai cair. Aí a Bíblia dizia, ergueu Josué os olhos. O negócio é erguer os olhos, irmão. É que quando o problema chega, a gente fica tão obcecado que a gente só enxerga as coisas da terra. Eu não tenho dinheiro, eu não tenho um carro bom, eu estou desempregado, eu não tenho seguro de vida, eu não tenho uma assistência social, eu não tenho um programa de saúde, se meu filho ficar doente, se a minha mulher ficar grávida, meu Deus, o que eu vou fazer? Só olhando para cá. Irmão, erga os olhos. Aleluia. Eu não tenho programa de saúde. Eu não tenho uma casa boa, não tenho um carro, estou desempregado, eu não tenho nada. Mas eu tenho o exército de anjos de Deus trabalhando ao meu favor. Oh, glória! Eu tenho milhares e milhares de seres celestiais lutando para que eu seja abençoado. Opa! O Josué ergueu os olhos. E lá estava o anjo com a espada nua, espada sem bainha. O Josué falou, você é um dos nossos, ou dos nossos inimigos? Ele disse, não, eu não sou inimigo não. Olha, com cuidado, olha bem, eu não sou inimigo não. Mas eis que agora venho como príncipe do exército do Senhor. Sabe o que aconteceu? Aquele anjo estava assumindo a direção de Israel naquela hora. Já que o Josué não tinha condição de resolver a situação das muralhas sozinho, o Senhor Jeová falou, vai lá, assuma o comando de Israel como príncipe daquele exército e resolva o problema das muralhas. E o anjo passou, as estratégias todinha para o Josué. Josué, o negócio é o seguinte, eu assumo a liderança do povo agora e eu já tenho a solução. Reúne o povo e durante 6 dias manda dar 6 voltas. E no 7º dia dá 7 voltas. E na 7ª volta manda o povo gritar. E deixa o resto comigo. Aleluia. Aleluia. Irmão, quando você não pode resolver, Deus envia o seu anjo e assume o caso. Vai lá e assume a situação. Mas pastor, como é que o senhor tem certeza que o anjo assumiu a situação? O anjo assumiu o comando de Israel com a responsabilidade, com a missão de introduzir Israel na terra de Canaã. É tanto que quando Israel conquistou Canaã, estava todo mundo assentado no capítulo 2 do livro de Juízes, porque esse episódio aconteceu na cidade de Gilgal, tá? Na cidade de Gilgal, e aonde Josué estava. Agora no capítulo 2 de Juízes, a Bíblia diz assim, o anjo do Senhor que estava em Gilgal,
subiu à cidade de Boquim, reuniu o povo e mostrou para ele todos os erros que eles cometeram da conquista. Era como se o anjo estivesse entregando. A partir de hoje, eu fiz a minha missão que o Jeová mandou, eu cumpri. Botei o povo na terra, é como quem diz, agora outro anjo vai estar assumindo a minha responsabilidade. Aí ele prestou relatório todinho com o povo de Israel, porque Deus é assim, para cada missão na tua vida, ele manda um anjo, e esse anjo vem revestido da glória de Deus, para te abençoar, para te dirigir, para te guiar, para que você seja próspero e feliz na tua vida. Você pode glorificar o nome de Jesus nessa noite, porque os anjos de Deus estão aqui. Oh, glória! Xeremianerebia! Ei, calabaxarabarabarava xereberebia! Aleluia, aleluia! Passaríamos a noite toda falando de aparições de anjos na Bíblia, como apareceu para Davi no capítulo 22 de 2 Crônica, de 1 Crônicas, aliás, como ele alimentou Elias no capítulo 19 de 1 Reis, como o anjo do Senhor destruiu em uma noite 185 mil soldados assírios, como o anjo entrou na cova dos leões